Se há uma lacuna na história, algo que não ficou bem contado e que até hoje ninguém escreveu especificamente, é sobre o período de transição do mundo antigo ao medieval. E não é simplesmente uma questão de se arrematar informações sobre o período de decadência do Império Romano, que coincide com o início da Alta Idade Média. É muito mais que isto. Esta resposta estaria guardada na consciência do homem desse período, na sua visão e compreensão do que estava acontecendo com a poderosa Roma que ele conhecia. O pernambucano Oliveira Lima mencionou em uma de suas obras que Roma era a mais sólida das civilizações antigas, aquela que descende diretamente à civilização moderna. E, com certeza, este pensamento não era diferente para um cidadão romano, fosse este um senador, um agricultor ou até mesmo um simples escravo. É difícil analisar o vazio entre o ano 600 a 800 d.C. Uma lacuna que não foi preenchida por nenhuma obra importante, onde a Europa se debatia às cegas, sem noção de pátria, esquecendo o nível de modernidade que havia alcançado o Império Romano, fugindo das cidades, criando uma estrutura de defesa no campo, mais tarde transformando-se nos castelos feudais, sem estradas, sem sistema de esgotos, sem água potável, mergulhando no pior nível de qualidade de vida de todos os tempos. Carlos Magno foi coroado pelo Papa em 800 d.C., como imperador do Sacro Império Romano, deixando o Império Romano reduzido a Constantinopla. O pai da escrita carolíngia tinha vergonha de saber apenas ler, embora não soubesse escrever. Porém, era ainda um privilegiado, pois o restante da Europa, exceto o clero, era analfabeto. Deve-se a Carlos Magno uma espécie de renascimento das artes, literatura e arquitetura. Alguns historiadores chamam de renascimento carolíngio. A força da Igreja já é suficiente para manter um colégio de cardeais para eleger o Papa em 1059. Mas as antigas guildas, associações de profissionais, vão se transformar em universidades, onde as mais antigas são de Bolonha, Oxford e Paris. É em Paris que aparece Pedro Abelardo, no ano de 1100, formulando um pensamento totalmente contrário a Agostinho de Nipona. Eu preciso compreender para poder ter fé. Com a literatura vernácula na França, aparece pela primeira vez o sentido de pátria e não apenas o sentido étnico, Gália. É um período de grande efervescência cultural e científica, onde a alquimia é o pretexto para a busca da pedra filosofal ou do elixir da longa vida. Somado a tudo isso está a presença judaica com seus costumes e a sua cabala, onde a numerologia e a matemática se confundem com magia negra. É neste momento que surge a Santa Inquisição, através da Ordem Dominicana, onde Bernardo Guy se torna uma lenda. É o momento da construção das grandes catedrais góticas. É preciso entender como o estilo dos godos franceses se tornou a tábua de salvação da Igreja para combater a heresia. Era hora de elevar o pensamento à altura de Deus. A nova linha de arquitetura parecia querer verticalizar a fé através de linhas esguias, onde a nave principal da igreja abria um vão livre de mais de 100 metros de altura. Isto fazia com que o homem se tornasse ainda menor diante de Deus. O templo gótico não era apenas majestoso na sua proporção, mas, sobretudo, assustador. O arquiteto gótico foi buscar elementos decorativos já presentes na estranha arquitetura românica, como os demônios,
as caveiras, os escorpiões, dragões e outros elementos do seu bestiário, onde as gárgulas apareciam como elemento necessário ao escoamento da água dos telhados. O homem desse período experimentava a sensação de entrar numa igreja sombria, de aspecto triste, onde apenas a luz do sol, filtrada por entre a rosácea do vitral, trazia a luz ambiente. Ajoelhava-se e, quando estendia o olhar para o céu, deparava-se com imagens grotescas que pareciam cantar em voz uníssona os responsórios do canto gregoriano. É quando, pela primeira vez, que este mesmo homem avista a imagem da mãe do Salvador sendo venerada num altar. Até então, Maria era apenas a mãe de Jesus. O estilo gótico também abrange outros segmentos das artes, principalmente a pintura, onde a dramaticidade se confunde com a amargura, com a miséria e o sofrimento, cujas molduras em ouro refletem o mesmo esplendor dos pináculos e as arcadas ogivais do estilo. Na escultura, as imagens se alongam num planejamento retilíneo sóbrio, aparecendo muitas vezes como solução de ornamentos de fachada, pórticos ou frontões. Imagens esguias equilibradas em pequenos consolos de uma forma quase mágica. O que geralmente não é mencionado a respeito do estilo gótico é a sua influência da cultura islâmica no que tange à releitura de suas linhas arquitetônicas, sobretudo nos portais, janelas e baixos relevos. Em Portugal, o gótico do período manuelino possui vasta influência morisca, concorrendo para que o estilo diferencie do gótico francês, se tornando menos soturno. Esta influência nos permite tratar o estilo manuelino como gótico morisco. O ano de 1200 é marcado pelas cisões religiosas e o desgaste do poder papal. É a época de São Francisco afrontar o Papa Inocêncio III com o Sermão da Montanha. Deus havia lhe dito para consertar sua igreja e, a princípio, ele não entendeu e restaurou São Damião. Roma, a igreja, não mais o império, era quem precisava de conserto. É a época do pensamento tomista, São Tomás de Aquino, onde o cristianismo é visto pela ótica aristotélica. E, finalmente, é a época em que Dante Alighieri, na sua Comédia Divina, nos ensina pela primeira vez o italiano, no mundo onde o latim continuava a ser a língua do clero e dos nobres. É quando o poder papal vai para Avignon, na França, e fica entre 1309 a 1376. É quando John Wycliffe, em 1384, contesta a doutrina da Igreja e traduz a Bíblia para o inglês. É quando a peste negra assola o medievo imundo dos castelos, das vielas sombrias, da miséria humana em seu grau mais elevado. É o ano de 1347 e a epidemia vai até 1350. A igreja está um caos. É a grande cisma papal. E em 1378 o Papa retorna a Roma, mas o cisma só termina em 1417. Em ação, a Inquisição queima por heresia Jan Hus, reformador tcheco, em 1415, e Joana d'Arc, em 1431, por bruxaria. Em 1453 d.C., cai Constantinopla, sepultando o último baluarte romano. Sozinho, sem a ajuda de ninguém. Mereço ou não o seu like e a sua inscrição?